Vamos lá, em uma cena inédita na diplomacia americana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o vice dele, o J.D. Vance, bateram boca publicamente com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A briga colocou em xeque o futuro do apoio militar da Casa Branca a Kiev. Confira na reportagem de Mariana Jangiacomo. A reunião já havia começado tensa, com a expectativa de que a Ucrânia firmasse um acordo que desse para os Estados Unidos acesso a minerais raros do país, em troca da ajuda militar que a Casa Branca deu a Kiev até aqui. O clima desandou de vez quando Zelensky afirmou que o líder russo, Vladimir Putin, era um terrorista e que ele não respeitaria um acordo de cessar-fogo sem que houvessem garantias de segurança para impor a paz. Logo depois, o vice-presidente americano J.D. Vance retrucou. The path to peace and the path to prosperity is maybe engaging in diplomacy. We tried the pathway of Joe Biden of thumping our chest and pretending that the President of the United States' words mattered more than the President of the United States' actions. What makes America a good country is America engaging in diplomacy. That's what President Trump is doing. Can I ask you? Sure. Yeah? Yeah. Okay. So he occupied our parts, big parts of Ukraine, part of East and Crimea. So he occupied it on 2014. So during a lot of years, so I'm not speaking about just Biden, but those time was Obama, then President Obama, then President Trump, then President Biden, now President Trump, and God bless, now President Trump will stop him. But during 2014, nobody stopped him. He just occupied and took. He killed people. You know what the contact line? 2015. A confusão entre os três continua e piora quando Vance passa a exigir gratidão por parte da Ucrânia. And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. Após a confusão, os líderes se reuniriam no encontro fechado, mas isso não aconteceu. A Casa Branca também cancelou um pronunciamento conjunto previsto para o fim da reunião. Antes mesmo de Zelensky deixar a Casa Branca, Trump afirmou que ele não estava pronto para a paz e acusou o ucraniano de usar os Estados Unidos para obter vantagens na negociação para o fim da guerra. A discussão frustrou a expectativa da Ucrânia de aproximar Zelensky do presidente americano. Ainda não está claro qual vai ser o impacto da confusão no fronte de batalha ou na busca por um cessar-fogo, mas a avaliação da comunidade internacional é de que o bate-boca foi desastroso e sem precedentes. Desde o início da guerra, o Congresso americano aprovou 5 pacotes de ajuda para a Ucrânia. Foram mais de 106 bilhões de dólares enviados para Kiev, a maior parte, quase 70 bilhões, em ajuda militar. O dinheiro é essencial para frear o avanço das tropas russas, mas a briga de hoje coloca em xeque a disposição de Trump para continuar patrocinando a defesa ucraniana. Gunther, a imprensa profissional americana classificou esse encontro de um desastre, né? O Trump abraçando o Putin na prática contra a Europa. Na sua percepção, essa reunião, o que nós assistimos, acabamos de rever, simboliza o fim da OTAN? Bom, cara, a gente não pode pegar somente esse momento. Essa semana foi marcada por 2 outros eventos, um hoje e no meio da semana, o encontro, né, com o presidente Macron, que interrompeu Trump e corrigiu Trump, o primeiro-ministro Steinmeier, que também corrigiu Trump, e agora, né, de tarde, esse encontro mais do que desastroso. Portanto, as relações entre Estados Unidos e Europa se já vinham deteriorando desde o encontro de Munique e que só agora pioraram de vez. O que a gente tem que entender é que definitivamente não sabemos quase nada do que está sendo negociado entre Estados Unidos e Rússia e tentando ser imposto ao Zelensky. E aí, então, essa reação dele, e ali na hora, ele tentando impor, né, corrigir os depois do encontro e o socorro que ele recebeu dos líderes europeus depois, mostram definitivamente que a Europa está com a Ucrânia, não vai ajudar muito a Ucrânia, mas está, pelo menos diplomaticamente,
e vamos ver o que vai ser do Trump fazer. É difícil apostar no que ele vai fazer agora. Pode ajudar para ter alguma previsão do que o Trump vai apostar daqui em diante? Eu desisti de fazer previsão sobre o Donald Trump já desde 2016, né? Acho que o Donald Trump, realmente ele joga com o imprevisível, né? E joga muito para as câmeras. Ele, inclusive, até comentou, depois desse entrevero, que isso daria um bom programa de televisão, né? Eu tenho dúvida se isso não foi uma emboscada, né, para o Zelensky, se não foi algo pensado, não há dúvida nenhuma. Veja, desde que o Donald Trump chamou o Zelensky de ditador, abriu-se aí toda uma avenida de aliados do Donald Trump que passaram a semana inteira criticando o Zelensky, dentre eles o Elon Musk, né, que começou lá no Twitter, antigo Twitter, atual X, fazer uma série de posts criticando o Zelensky com frequência, outros aliados do Donald Trump, deputados do Partido Republicano que são próximos ao Donald Trump, criticando fortemente o Zelensky. Então é nesse clima que ele chega à Casa Branca, né? O Donald Trump ele se encontra com a administração Trump, se encontra com a administração Putin e ouve tudo que o Putin quer em termos de exigência para a guerra, né? E no caso do Zelensky, o Zelensky é tratado como alguém que precisa, né, dos Estados Unidos e que, portanto, Donald Trump aproveita esse momento de alguém que está sendo atacado para extrair vantagens econômicas. Eu acho que estamos aí num momento bastante triste para a diplomacia norte-americana e acho que, como o Gunther sublinhou, um capítulo a mais nesse processo de afastamento entre Estados Unidos e Europa. Eu acho que os europeus já concluíram que não dá mais para confiar nos Estados Unidos. Eu acho que essa, inclusive, foi a mensagem deixada pelo novo primeiro-ministro da Alemanha, né, o Friedrich Merz, que deixou claro que pretende buscar a independência estratégica dos Estados Unidos. Isto vindo de um líder alemão, e um líder como o Merz, que é um líder muito próximo dos Estados Unidos, né, isto tem um simbolismo muito grande. Então, acho que o que nós vamos ver a partir de agora vai ser uma mudança bastante expressiva nas relações entre Estados Unidos e Europa. Especificamente da Europa, Lorival, o que dá para esperar? Os líderes, né, os principais, reagiram, abraçaram o Zelensky, né? Agora o Trump mostrou claramente que está disposto a sacrificar a Ucrânia. A Europa tem condições de reagir? O que dá para esperar dos europeus na prática daqui em diante? Bom, na segunda-feira eu disse aqui que a viagem do Macron e do Starmer não ia dar em nada e que o Zelensky ia receber que o Trump ia receber o Zelensky para constrangê-lo e culpá-lo pelo fracasso do acordo. Isso era óbvio, porque o Trump ele sempre faz dessa forma, ele cria as condições para culpar os outros por aquilo que ele já decidiu fazer e que é agressivo, né? Então é uma estratégia passivo-agressiva que ele sempre usa. Aí, na véspera, ele diz que não, eu disse que ele era ditador, não, melhora o acordo para parecer que está desejando resolver a questão. Exatamente como o Putin age também, é idêntico. Poucos dias antes de invadir a Ucrânia, o Putin conversou com o Biden, conversou com os governantes europeus, depois encenou que havia um acordo com o Sergei Lavrov, ali, chanceler, na televisão, e aí depois invade a Ucrânia para culpar a Ucrânia por ser invadida. E o Trump adota a mesma narrativa. Então, não há novidade no que está acontecendo. O Trump já tinha decidido fazer isso antes de ser eleito. Agora, a Europa precisa correr contra o tempo, né? Precisa reunir dinheiro, armamentos, mínimas garantias dos Estados Unidos de que manterão pelo menos os 20 mil soldados americanos que foram enviados para o leste europeu. No total são 84 mil na Europa, para fazer a retaguarda para que as tropas europeias possam garantir a proteção da Ucrânia contra um eventual avanço das tropas russas. Esse é o passo que a Europa precisa dar a partir de agora e precisa ter uma atitude unida e robusta no sentido de mostrar para o Donald Trump que essa aliança dele com o Putin não vai servir
para o Putin e o Trump dividirem a Ucrânia entre eles sem um alto custo. Quer dizer, porque o que eles estão fazendo é isso, é o que o Hitler e o Stalin fizeram com a Polônia em 1939, dividir a Polônia entre eles. Então, o Trump quer os recursos minerais da Ucrânia, assim como o Putin também quer, então dividir entre eles. E a Europa vai dizer, não, nós não vamos aceitar isso, e o Trump não vai usar forças militares para impor esse desejo dele. Ele vai simplesmente desistir, manter a aliança com o Putin, que vai evoluir para uma aliança com o Xi Jinping, mas não vai fazer uma guerra pelos recursos naturais da Ucrânia. Gunther, alguma chance da Ucrânia sobreviver nesta guerra só com os europeus, só com a Europa? E você vê a possibilidade disso estar em curso aí nos próximos meses? Olha, eu acho muito difícil, principalmente do ponto de vista de munição. A capacidade de produção da Europa é praticamente inexistente, a dependência total dos Estados Unidos. Então, isso que o Lorival estava falando se dá num ponto mais urgente de justamente conseguir passar a ter a capacidade de produção de munição de artilharia, em especial, que hoje eles não têm, dependem completamente dos Estados Unidos. Portanto, a situação da Ucrânia pode ficar muito difícil daqui para frente. Ô Poggio, agora, da turma do vídeo, né, chama a atenção como cada um ali se portou, né? O Trump fazendo o que fez, o vice também, rindo, debochado, e tinha um personagem ali, que seria um personagem central nessa história toda, que é o Marco Rubio, né, que sempre defendeu uma proximidade e uma aliança com os europeus, e ali ele ficou mudo, né, quieto, calado, não deu declarações nenhuma depois. Em termos de Estado americano, né, em termos de Casa Branca, tirando o Trump, tirando o vice, há um constrangimento ou não? Todo o establishment ali da política, o Partido Republicano, enxergou como o que aconteceu hoje em Washington? Caio, isso é muito revelador, inclusive, digamos, a expressão corporal do Marco Rubio, bastante revelador de como ele estava desconfortável. O Rubio, em certa medida, ele representava aquilo que era a posição tradicional do Partido Republicano, né? O Partido Republicano, até pouco tempo atrás, o apoio à Ucrânia era um apoio bipartidário nos Estados Unidos, né? Nós temos aqui uma questão que sempre foi muito cara aos líderes americanos, que é a ideia de que os Estados Unidos é o líder do mundo livre, né? Isso se consolidou muito durante a Guerra Fria, essa autoimagem dos Estados Unidos como líder do mundo livre, né? Aquele que defende países democráticos e se opõe a países autocráticos. Essa era a visão da administração Biden, né? Que via muito as relações internacionais como uma disputa entre autocracias e democracias, né? A disputa com a China também uma disputa sobre valores, não apenas uma disputa comercial, que é como o Donald Trump enxerga. O Donald Trump ele não tem qualquer tipo de questão de valores na forma que ele enxerga as relações internacionais. Ele enxerga puramente por questão de poder. E mais do que isso, ele tem se colocado ao lado de autocracias e contra democracias. Ele é muito crítico à Europa, às vezes muito mais crítico do que ele é a Rússia, do que ele é a China, do que ele é a própria Coreia do Norte, por exemplo, né? Então isso tem mudado um pouco essa postura dos Estados Unidos nesse sentido. E o que a gente tem visto é que gradualmente o Donald Trump tem vários temas puxado o Partido Republicano junto. Então, em várias questões que o Partido Republicano antigamente apoiava, como, por exemplo, livre comércio, né, tratados comerciais, ele está trazendo com o Partido Republicano para ser um partido mais defensor de tarifas. E agora para essa questão também, em termos da disputa de valores. Então, tem uma transformação aí do Partido Republicano feita pelo Donald Trump, e o Marco Rubio ou se alinha a essa transformação ou ele cai fora, né? Como caiu fora o primeiro secretário de Estado do Trump, do primeiro governo dele, que foi o Rex Tillerson, que não aguentou ficar com o Donald Trump um ano. Aliás, não só esse secretário de Estado, mas o secretário de Defesa, uma série de outros indivíduos do primeiro mandato do Donald Trump não ficaram na administração, né? Desta vez, o Donald Trump está muito cercado de pessoas que pensam como ele, dentre eles, aquele que talvez esteja mais próximo é justamente o J.D. Vance, o vice-presidente, que participou desta reunião
muito mais do que o próprio Marco Rubio, né? A escolha do J.D. Vance nesse segundo mandato é muito simbólica, né? Porque foi uma escolha não para o Partido Republicano, mas foi uma escolha de lealdade pessoal ao Donald Trump, né? Compare isso com o primeiro mandato do Trump, onde o seu vice-presidente era o Mike Pence. O Mike Pence é alguém que apoia e tem se manifestado nas redes sociais dizendo que apoia a Ucrânia, que os Estados Unidos devem apoiar a Ucrânia, né? Esta, digamos, representa aí a parcela mais tradicional do Partido Republicano e essa revolução que o Donald Trump tem promovido dentro do partido. O Lorival, agora chama atenção, tem um outro trecho ali da conversa que o Zelensky ele alerta o Trump que o Putin não vai parar, né, se nada for feito. Pelo que aconteceu hoje, né, e pelo cenário, e pelo que aconteceu durante a semana, né, que o Gunther bem lembrou, o Putin continuaria avançando se não for contido, se os Estados Unidos não apoiarem a Europa, não há como conter o Putin? O Marco Rubio deu uma entrevista, gravou uma entrevista com a Caitlin Collins, que vai ao ar hoje às 11 da noite no programa The Source with Caitlin Collins. Ela mostrou um trecho em que ele defende a posição do Trump, dizendo que não dá para falar de segurança antes de haver um acordo. Que primeiro você entende como é o acordo, quais são as posições dos dois, e depois discute o que fazer se o acordo for violado, né? O que é totalmente irrealista em se tratando de uma guerra, né? A experiência com o Putin é de que houve um cessar-fogo, 2 acordos de cessar-fogo, era isso que o Zelensky estava tentando dizer quando ele foi atacado pelo J.D. Vance e pelo Trump. O Minsk I e o Minsk II, entre 2014 e 2015, depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, ocupou a Crimeia e 8% ali do leste da Ucrânia. E que, então, como o mundo aceitou aquela situação em que a Rússia estava ocupando uma parte já da Ucrânia, teve a Copa do Mundo na Rússia, teve a construção do gasoduto Nord Stream 2 pela Alemanha. Então, houve uma normalização daquela ocupação de uma parte do território ucraniano. Então, é por isso que não se pode confiar em acordos que o Putin aceita, porque depois ele vai violar, porque o objetivo claro dele é tomar a Ucrânia inteira. Ele tentou fazer isso, mas não conseguiu. Então, é isso que a Europa entende, é isso que a Ucrânia entende. Então, são necessárias garantias robustas para conter o Putin, e não é só na Ucrânia. O Putin escreveu, discursou ao longo do longo mandato dele de presidente, que está desde 2000, que ele precisa reconstruir o que foi a União Soviética. Então, os próximos países certamente serão os bálticos. Então, diante de tudo isso, para a Europa não faz sentido deixar a Ucrânia se reagrupar. A Rússia, desculpe, se reagrupar. A Rússia está frágil militarmente neste momento. Está enviando drones sem carga explosiva, porque não tem carga explosiva suficiente para colocar em todos os seus drones. Uma parte são drones que são usados realmente para atrair as baterias antiaéreas e, de fato, não precisariam ter carga explosiva. Mas outros não têm essa função, estão lá porque realmente são dudes, não têm carga explosiva. Então, é por isso que eles recorreram à Coreia do Norte e ao Irã. Então, a situação da Rússia é frágil, mas eu concordo que a Europa não tem força suficiente para substituir os Estados Unidos, mesmo fazendo todo o esforço, mesmo tendo ajudado a Ucrânia muito mais do que os Estados Unidos. Mas vamos ver, existe uma discussão na Europa nesse sentido e vamos ver o que eles conseguem reunir. Gunther, pelo cenário atual, a aposta mais certeira seria uma rendição da Ucrânia? Olha, eu também não diria rendição, mas eles vão vender muito caro uma derrota se eles realmente perderem essa ajuda americana. Porque você tem hoje um sentimento na população ucraniana muito, muito forte anti-Rússia. Portanto, pode até derrotar, mas dominar completamente não vai dominar. Talvez seja um novo Afeganistão, um novo Iraque aí que os russos tenham que digerir. O Poggio, só para finalizar contigo, em 1 minuto que nosso tempo está acabando, a sua aposta aí para as próximas semanas em relação a isso?
Eu primeiro concordo com o Gunther no sentido de que se os americanos tirarem o apoio do ponto de vista da guerra convencional, né, essa guerra de drones, de mísseis e tanques de guerra, a Ucrânia realmente vai enfrentar bastante dificuldade, mas isso não significa que a gente não possa passar por uma outra fase da guerra que seja uma guerra de guerrilha, uma guerra não convencional, e aí sim ficaria um cenário similar a Iraque, Afeganistão, o que seria muito custoso para a Rússia, né? Então acho que esse é um cenário que é possível da gente ver. Quanto à questão do que vai acontecer nas próximas semanas, é muito difícil a gente entender o que vem por parte do Donald Trump. O que a gente sabe é que o Zelensky tem apoiado muito no Congresso norte-americano, né? O Congresso norte-americano é quem cabe dizer se manda ou se não manda dinheiro para a Ucrânia. Então, essa é uma questão relevante que eu acho que o Zelensky vai buscar costurar, ver qual que é o papel do Congresso norte-americano nesse sentido.